Já estamos de volta e a gente continua com a nossa sabatina com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. A ordem foi definida por sorteio. Hoje é a vez de Maurício Gorza, candidato do PSDB à prefeitura de Vila Velha. Maurício Gorza mora em Vila Velha. Ele é casado, pai de 2 filhos e tem 2 netos. Maurício foi líder estudantil, é engenheiro civil e também de segurança do trabalho, professor universitário e faixa preta de taekwondo. Na vida pública, é ex-vereador de Vila Velha e ex-vice-prefeito de Vila Velha. Já foi subsecretário municipal de Meio Ambiente e de Educação. E o jornalista Fábio Botassin é quem conduz a entrevista. Boa noite, Fábio. É com você. Olá, boa noite. Vamos dar continuidade, então, às conversas com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Por sorteio, você sabe, Vila Velha, então, é o município que a gente está ouvindo aqui com os seus candidatos. E hoje quem nos atende aqui, já para essa conversa acontecer, é o candidato Maurício Gorza. Candidato, obrigado pela presença, bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem na rede Record News. Obrigado mesmo. Bem, a gente vai ter 2 blocos de 10 minutos, sendo que o tempo começa a contar a partir do momento em que a gente dá o início, né? Lembrando que o candidato vai trazer aqui para a gente, né, uma conversa com suas propostas e projetos para o município de Vila Velha. Então vamos começar. Candidato Maurício Gorza, o senhor tem uma vida já, né, ligada à administração pública, né, vários momentos ocupou cargos, né, da administração. E por que agora, em 2024, trazer o seu nome para ser candidato à prefeitura do município de Vila Velha? Veja bem, Fábio, não é uma questão de oportunidade. Eu acho que uma candidatura a prefeito da nossa cidade, da nossa querida cidade de Vila Velha, é uma construção. Eu fui liderança estudantil, fui vereador de Vila Velha, fui vice-prefeito da cidade, fui subsecretário de Educação, fui subsecretário de Meio Ambiente. Conheço a cidade, conheço bem o município de Vila Velha. Então, é um projeto que você constrói ao longo de uma vida. Não é questão de oportunidade, é uma questão de compromisso com a nossa cidade. A gente vê que a cidade de Vila Velha, nesses últimos 4 anos, não cresceu como na expectativa que a gente queria muito mais, a gente queria uma cidade onde todos tivessem qualidade de vida, onde todos tivessem condição de botar os seus filhos nas escolas, nas creches, e a gente vê que apesar de todo o recurso que a cidade de Vila Velha recebeu nesses 4 anos, e é bom que a gente esclareça para a comunidade Canela Verde, que o orçamento de Vila Velha, ele gira na faixa de 2 milhões ano. Então, o que a prefeitura tem para cuidar da cidade, gira na faixa de 2 milhões por ano. Mas o governo estadual, eu estive com o presidente do partido do governador, o presidente do partido colocou assim de forma muita clareza que o governo do estado investiu 5 milhões na administração de Vila Velha. Ou seja, o atual prefeito, ele governa por 4 anos com recurso quase de 8. Então era o momento da gente ter feito uma revolução na cidade de Vila Velha, na educação, na saúde, naquilo que é de fundamental importância para a nossa cidade. E a gente não vê isso. A gente vê um governo focado muito na pirotecnia, na mídia, um governo que está nas redes sociais, um governo marqueteiro, quando na verdade, quando a gente anda na rua, a gente vê uma Vila Velha onde tem gente dormindo debaixo das marquises, tem gente, seres humanos puxando carroça, tem criança vendendo paçoca nos sinais de trânsito, enquanto o governo municipal faz festa. Fábio, se gastou só de árvore de Natal no último Natal 10 milhões. 10 milhões foram gastos em árvore de Natal, enquanto a gente vê as escolas sem banheiro, a gente vê as escolas não funcionando, os professores desestimulados. A Guarda Municipal de Vila Velha, que é exemplo para o Brasil, ela está aquartelada. É o pior salário da Grande Vitória, é o salário dos guardas municipais de Vila Velha. Então,
é uma prefeitura que faz muita pirotecnia, uma prefeitura que vende muito nas redes sociais, mas no dia a dia a gente não vê esse resultado na rua. O senhor acaba de fazer um panorama, né, para a cidade do que o senhor considera esses problemas, né, para a cidade avançar. Uma vez eleito, o que o senhor atacaria primeiro na sua gestão, né, para a resolução desses pontos? Veja bem, Fábio, eu costumo dizer que nós precisamos de 3 coisas na vida. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde e nós precisamos de emprego. Se nós tivermos saúde, educação, emprego, o resto a gente conquista. Mais rápido, menos rápido, mas a gente vai conquistando ao longo da vida. Então, são os pilares de qualquer administração. Se você é um administrador e não cuida da educação da sua cidade, você por si só já está fracassado como gestor público. E a gente vê essa gestão de Vila Velha, o prefeito se regozija e diz que lá na prainha, onde foi inaugurado uma obra que ele fez a toque de caixa, que gastou uma fortuna, ele diz que os banheiros têm ar-condicionado. E aí eu fui subsecretário da cidade e a gente visita as escolas de Vila Velha, tem banheiro que não tem porta, tem banheiro que não tem descarga. As nossas crianças ficam na sala de aula e o calor é insuportável. Então, a nossa gestão, o que nós pretendemos é dar prioridade àquilo que é importante na vida do cidadão. E não fazer pirotecnia, e não vender aquilo que não existe, e não se tornar conhecido pelas redes sociais. O que nós temos que entender que administrar é determinar prioridade. É isso que a gente faz na vida da gente. Na nossa rotina, no nosso trabalho, com a nossa família. E ser prefeito de uma cidade é cuidar de uma grande família. É cuidar de todos. E não transformar a prefeitura num balcão de negócios. É um prefeito que está de costas para aqueles que mais precisam. E é bom que se cite como exemplo, na última festa da Penha, na homilia do padre Kelder Brandão, que é aqui de Vitória, da comunidade de Bem, do Itararé, ele coloca, Fábio, com muita clareza, que o prefeito de Vila Velha persegue os que têm menos condição de vida. Perseguiu os catadores de recicláveis, perseguiu os pescadores artesanais da Praia da Costa, os carroceiros, e o padre Kelder denunciou isso aí. Um prefeito que não gosta de pobre. E se você é um administrador público, você tem que estar focado para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Principalmente por aqueles que ficaram ao relento da sociedade. É para isso que existe o poder público. E essa administração, ela está voltada para aqueles que menos precisam. É um balcão de negócio da Prefeitura Municipal de Vila Velha. A gente fala isso com muito pesar, a gente fala isso com muita tristeza, mas essa é a realidade que nós vemos na nossa cidade. Aí, candidato, para levar então, né, essa ampliação da atuação do poder público para mais pessoas, não basta só a vontade, né, do gestor, tem que ter também a Câmara de Vereadores, como o senhor bem sabe, né, nesse ponto de projeto, né, e avanço, claro, apresenta, questiona, né, e faz essas melhorias que a cidade então precisa ter. Na sua administração, para tudo isso avançar, junto com a Câmara, junto com os outros entes públicos, precisa desse diálogo. O senhor trabalharia para esse diálogo ficar mais afinado, mais aberto também, então? Com certeza, Fábio. Eu fui vereador da cidade de Vila Velha. Eu conheço muito bem a Câmara Municipal, eu conheço o Poder Legislativo e conheço muito bem, fui vice-prefeito da cidade, fui secretário de Meio Ambiente e de Educação, subsecretário de Meio Ambiente e subsecretário de Educação. Eu conheço os dois poderes, né? E conheço que é importante a harmonia e a convivência entre esses dois poderes. Mas nós precisamos mudar esse modelo de fazer política nos 5.570 municípios desse país. Talvez exista alguma exceção, mas nós precisamos mudar o modelo. O modelo está falido, o modelo está ultrapassado. Este modelo estabelecido no país levou 40 milhões de brasileiros e brasileiras a não ter uma refeição por dia.
E não adianta a gente ficar atacando, Fábio, as consequências. Nós temos que atacar a causa do problema. No meu programa de governo, eu tenho dito e está colocado que os vereadores, nós temos vereadores em Vila Velha, Fábio, que tem 30, 40, 50 cargos comissionados dentro da prefeitura. Estão no bolso do prefeito. Uma Câmara silenciosa e silenciada. Olha, a função do vereador é legislar. Como é que ele legisla e como é que ele fiscaliza? Eu pergunto você, ao morador Canela Verde, como é que o vereador legisla, como é que ele fiscaliza um prefeito se ele tem um exército de cabos eleitorais dentro da prefeitura? Então, o nosso programa de governo já está estabelecido. O vereador eleito, ele já tem dentro da Câmara Municipal os seus assessores e tem os funcionários efetivos. Ele não vai ter cargo comissionado dentro da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Eu estou chamando ele para me fiscalizar. Eu estou dando uma carta de alforria, Fábio, aos vereadores, para que eles possam exercer a sua função. Eles foram eleitos para legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E a partir do momento que ele tem lá uma quantidade de cargos comissionados, que é assustador, quantidade de cargos comissionados que os vereadores têm é assustador. Tem vereador com 70 cargos comissionados dentro da Prefeitura. Como é que ele legisla e fiscaliza o Poder Executivo? Bem, dentro do tempo regulamentar, né, o candidato fez as suas ponderações sobre esse ponto abordado aqui, né, na nossa entrevista, mas outros ainda vão aparecer, questionamentos que chegam, então, no nosso próximo bloco, que você também acompanha em instantes. Já, já. Voltamos então com a nossa conversa com candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Hoje em especial, como você já acompanhou, candidatos de Vila Velha, em especial continuando então nossa entrevista com Maurício Gorza, ele que é do PSDB e concorre então na eleição deste ano. Nós vamos continuar então na nossa conversa, né, com a duração de 10 minutos nesse bloco, como nós acordamos com todos os candidatos. Tempo que passa a contar então a partir de agora. Candidato, para a gente falar um pouco sobre, acho que problemas que o senhor relatou na primeira parte, como a educação principalmente, né? O senhor falou sobre a infraestrutura, né, que alunos passam questões de temperatura maior do que eu podia ter. Isso leva a gente a olhar para a infraestrutura. O seu projeto de governo, uma vez eleito, é melhorar essa infraestrutura das escolas de Vila Velha, porque elas têm um papel específico, né? Primeira infância, principalmente. É essa melhoria ou algo mais que o senhor propõe? Veja bem, Fábio, 25% do orçamento é constitucional, 25% do orçamento já é carimbado para a educação, 15% para a saúde, 25% para a educação. Não dá para aceitar as nossas escolas como estão hoje, né? O primeiro passo que nós vamos fazer é a questão da gestão das escolas. As escolas, a educação em Vila Velha está politizada. Os diretores de escolas são cabos eleitorais de vereadores e de prefeito. Nós não podemos negligenciar com um fator tão importante como a educação, o futuro das nossas crianças, uma vida dedicada a essa educação. Esse futuro precisa ser muito bem tratado. Para que saia das nossas escolas, para que saia do município de Vila Velha, nós temos 60 mil alunos na nossa rede municipal. E nossa rede municipal tem que sair doutores, professores, jornalistas, engenheiros, administradores. Tem que sair pessoas com formação. E nós estamos vendo isso quando se politiza essa educação, quando se bota cabos eleitorais sendo diretores da escola. Então, o nosso primeiro passo vai ser uma eleição democrática, transparente, para a escolha dos diretores, em cima de currículo, em cima de formação, em cima de experiência. Esse vai ser o nosso primeiro modelo, melhorar a gestão da nossa cidade. Vamos também melhorar as condições das nossas escolas. Tem escola em Vila Velha com 30, 40, 50 anos,
E se você quiser instalar um ar-condicionado, você não consegue instalar porque a rede elétrica não suporta. Então, nós vamos também focar nisso. Vamos aproximar as escolas, porque existe um tripé: professor, aluno e a família. Esse tripé é fundamental no relacionamento da educação. Se esse tripé, professor, aluno e família, estiver numa mesma sintonia, no mesmo diapasão, com certeza vai ser benefício para todos. Eu vou passar aqui para um outro tema, que é o transporte público, né? O candidato tem, né, plano de governo divulgado, bem detalhado, extenso, mas quando ele divulga isso para a população em folder, né, tem um destaque bem visível sobre tarifa zero, candidato. Queria que o senhor explicasse como, né, colocar isso em prática. Veja bem, Fábio, Vila Velha foi fundada em 1535, 35 anos após a descoberta, né? Então é uma cidade, né, que já tem a sua vida prolongada, né, durante mais de 400 anos. Então, nós vemos, quando você desce a terceira ponte, você vê uma Vila Velha, que é a Vila Velha da Praia da Costa, de Itapuã, a Vila Velha de Itaparica, a Vila Velha dos Espigões, e você caminha 2 quilômetros depois, você vê uma outra Vila Velha, a Vila Velha da periferia, a Vila Velha da falta de saneamento, falta de habitação, falta de transporte, falta de segurança. Na verdade, o que funciona na coisa pública hoje no Brasil e, por consequência, em Vila Velha? Eu questiono você, morador de Vila Velha. A nossa saúde funciona? A educação funciona? A habitação funciona? Segurança pública funciona? Infelizmente, o poder público está devendo, e é por isso que eu digo que nós temos que mudar o modelo. Senão nós vamos ficar igual o rabo correndo atrás do cachorro. Nossos bisavós falavam em saúde, educação, saneamento, habitação, segurança. Nossos avós, nossos pais, e nós estamos falando aquilo que foi falado 50, 60, 70, 80 anos atrás. Nós precisamos mudar o modelo institucionalizado na política nacional. E é isso na questão da mobilidade. As ruas de Vila Velha, Fábio, são as mesmas. Se você andar na Lindenberg, se você andar na Saturnino Rangel Mauro, se você andar na Inácio Higino, você não consegue, as ruas não são elásticos. E a quantidade, né, de carros que trafegam aumenta a cada dia. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos o transporte coletivo tem que ser seguro e ele tem que dar uma condição, né, plena para o cidadão. Nós temos que retirar a quantidade de carros da rua. E a tarifa zero que nós estamos pleiteando, a sua pergunta, cheguei lá, a tarifa zero é para quem? Para aqueles que mais precisam. Para aqueles que precisam se deslocar do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho e vice-versa, e tem dificuldade em pagar. É um custo significativo no final do mês do trabalhador. Nós vamos estabelecer gradativamente, médio prazo e a longo prazo, tá? Implementar essa tarifa zero com os ônibus sendo custeado pelo poder público. O poder público tem que custear esse tipo de transporte coletivo. E aí nós vamos tirar muitos carros das ruas e vamos conseguir fazer com que o trabalhador se desloque com mais facilidade. Mesmo com a integração que a gente tem do Transcol, né, específico para circular em Vila Velha. Seria, exatamente, dentro do município de Vila Velha. Ok. Para a gente aproveitar o nosso tempo, vamos falar da segurança pública também. O senhor já falou isso desde até da sua primeira resposta, né, sobre a situação da guarda de Vila Velha. Como fazer avançar? Né, a guarda, inclusive, é muito bem vista, né, no município, pelos trabalhos que já apresentou, mas como que se avança esse trabalho para a cidade toda? Fábio, olha só, a gente observa, nós temos candidatos lá em Vila Velha que fazem questão de ir para o estande de tiro, ficar dando tiro de fuzil. Nós temos um outro candidato, nós tivemos o Rambo em Vila Velha. Vila Velha elegeu o Rambo, assumindo o compromisso que ia resolver o problema da segurança no município de Vila Velha. E quem era o ajudante do Rambo? É o atual candidato a prefeito de Vila Velha. Ele era o ajudante do Rambo. E o índice de violência e criminalidade no município de Vila Velha está num ascendente.
Vila Velha é a cidade com maior índice de violência. E nós não podemos querer resolver o problema da violência com bravata, dando soco na mesa, dizendo que vai quebrar e arrebentar. Nós temos esse outro candidato que foi auxiliar do Rambo, que anda com fuzil, faz questão de ir para a rede social com um fuzil atravessado no peito, com colete à prova de bala. E você quer ser líder de uma cidade pregando violência, com pistola na cintura? Violência gera violência, gentileza gera gentileza. Quem quer ser líder de uma cidade, quem quer ser prefeito de uma cidade, não pode ter como referência um fuzil, uma caveira no peito. Nós precisamos de ter um prefeito que pregue pela igualdade, que pregue pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão, e não ser bravateiro, e não dizer que vai quebrar, arrebentar. Então nós queremos uma guarda municipal que atenda a comunidade. Nós queremos uma guarda municipal que não esteja aquartelada. Nós queremos uma guarda municipal que seja cada vez mais ouvindo e se relacionando com a sociedade de Vila Velha. Antes da repressão, é preciso que chegue a prevenção. Antes de chegar às armas, é preciso que chegue ao cidadão saúde, educação, saneamento, habitação, transporte, segurança pública. Esse é o caminho. Nós vamos ter aqui o tempo final do candidato, então se dirige a você, eleitor do município, com as suas considerações finais. O tempo voa, né, candidato? Mas fique à vontade. Você, morador, você, eleitor de Vila Velha, você, Canela Verde, eu quero me dirigir primeiro às mulheres de Vila Velha. As mulheres precisam ocupar os cargos públicos. E o meu compromisso com você, mulher de Vila Velha, é que 50% do meu secretariado, metade do meu secretariado, vão ser compostos por mulheres. Outro compromisso meu, todo o meu secretariado, 100% do meu secretariado, será formado por eleitores e moradores da nossa cidade. É inaceitável que eu saia para a rua pedindo seu voto e quando eu me elejo, eu traga gente de vários municípios da Grande Vitória. Eu quero governar com você, Canela Verde. Eu quero governar com quem conhece a cidade, com quem pulsa a cidade, porque ninguém cuida melhor da cidade do que quem vive nela. Está aí cumprindo, então, o tempo da nossa entrevista. Candidato Maurício Gorza, muito obrigado, hein? Muito obrigada, Fábio Botassin. Lembrando que também concorrem a prefeito em Vila Velha e já passaram aqui na nossa sabatina, no Link Espírito Santo, os candidatos João Batista Babá, do PT, e Coronel Ramalho, do PL. Amanhã será a vez da entrevista com o professor Nicolas Trancho, candidato do PSOL, e na quarta, Arnaldinho Borgo, do Podemos.